E aí, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre aspiração antes da limpeza. Não sai daí. Se você já assistiu vários vídeos aqui do canal, você deve ter notado que a gente não costuma falar sobre o processo de aspiração. Nem mesmo nos vídeos anteriores da nossa série sobre métodos de limpeza, a gente comenta sobre fazer esse serviço antes. A gente tem uma opinião sobre esse assunto, então eu peço que você assista o vídeo até o final para entender o nosso ponto de vista e pensar dessa maneira. O primeiro ponto é que para nós, a sujeira que está grudada no tecido só vai sair depois que você aplicar um produto que vai desprender essa sujeira. E o segundo ponto é que com a aspiração você não vai conseguir remover toda a sujeira solta do tecido, principalmente da espuma, porque a espuma funciona como uma espécie de filtro e as partículas de sujeira vão ficando presas na espuma. Por isso é tão importante você fazer o enxágue. A cada vez que você aplica água, você cria um novo meio para que essa sujeira se desprenda e encontre outros caminhos para chegar até o bico. Principalmente quando você usa água no bico, você cria um novo veículo para que essas partículas consigam chegar até o bico e assim ir embora no processo de extração. Pode até ser um pouco audacioso falar isso, porque a gente costuma ouvir que até 60% da limpeza é feita durante o processo de aspiração. Isso aí é igual aquelas promoções de loja, né? É tipo, na PNG Modas, toda loja com até 50% de desconto. Aí você chega lá na loja, tem um par de meia com 50% de desconto, o resto tudo 5%, 10%. Mas mesmo que eu esteja enganado com o poder que a aspiração tem, o poder de remoção que essa aspiração tem, a gente precisa pensar em dois aspectos. No caso do desempenho, claro que a nossa intenção de fazer essa aspiração é ganhar tempo na extração final. E no aspecto da qualidade, a gente tem que imaginar que sem a aspiração, o nosso processo de extração não vai conseguir atingir a mesma qualidade que fazendo essa aspiração antes. E esse é o ponto principal. Você já marcou no relógio quanto tempo você demora para fazer a aspiração do sofá? Você já calculou quanto tempo você economiza na sua extração final fazendo essa aspiração? Você já lavou metade de um sofá fazendo a aspiração antes e a outra metade fazendo somente o restante do processo e comparou o tempo entre os dois? Você verificou se fazendo somente o restante do processo sem a aspiração a qualidade diminuiu? A gente já fez. E eu não estou dizendo aqui que a gente nunca aspira um sofá. A gente recebeu um comentário em um vídeo um tempo atrás questionando sobre esse aspecto da aspiração e, inclusive, ele aconselhou a fazer um teste, colocando um pouquinho de água na extratora e fazendo a aspiração para ver quanta sujeira saía. A gente vai ver algo parecido hoje. Mas primeiro, dá uma olhada nesse caso aqui, que é um sofá que a gente fez a aspiração. Você pode ver que tem muita sujeira solta. Se você não fizer a aspiração dessa sujeira, é claro que ela vai se juntar com o restante e vai ficar bem mais complicado para você fazer a extração. Então, nesse tipo de caso, a gente faz a aspiração. Mas é claro que é muito difícil, pelo menos aqui para nós, fazer um serviço com o sofá nesse estado. Agora, vamos dar uma olhada em como ele ficou depois da aspiração. Como você pode ver, toda a sujeira que estava presa continua aí presa. Tirando a parte daquela sujeira que estava solta e a gente podia ver claramente, todo o restante continua aí no sofá. A gente não conseguiu remover praticamente nada com a aspiração.
Agora dá uma olhada na sujeira que foi para dentro da extratora. E aí, nesse caso, a gente volta para aquela regra geral, de que não existe regra geral. Como a gente sempre fala, cada caso é um caso. É uma regra você sempre aspirar o sofá? Na minha opinião, não. É só a gente lembrar daquele ditado que a pessoa escova o dente antes de ir no dentista. Pelo menos aqui para nós, boa parte dos clientes ficam um pouco envergonhados com o estado do sofá quando chama a gente para fazer a limpeza. Então, geralmente, ela tenta fazer uma pequena limpezinha ali para tentar diminuir essa impressão. E também acontece, quando a pessoa tem uma funcionária ou paga a faxina, de que esse sofá seja aspirado com mais frequência. Então, pode acontecer também de você chegar num sofá para fazer uma aspiração em que a pessoa aspirou esse sofá ontem, ou talvez hoje de manhã. E essa aspiração que você está fazendo se torna praticamente inútil. Você vai acabar gastando uma boa parte do tempo da limpeza fazendo essa aspiração e, diferente da extração, você não consegue ter muita noção de quanta sujeira está ou não saindo. E você acaba perdendo um tempo desnecessário. Esse é o mesmo princípio que eu falo quando a gente usa uma extração com água em sofá muito sujo. Eu tento fazer uma aplicação de água, uma escovação rápida e faço uma extração rápida também para ver se eu consigo remover uma grande quantidade de sujeira. Se eu percebo que a quantidade de sujeira que eu estou removendo não vai fazer tanta diferença na extração e eu estou levando muito tempo para fazer isso, eu paro por ali e faço o processo normalmente. Então, de novo, cada caso é um caso e eu sempre tento fazer um teste antes. No caso da aspiração, para mim, se a sujeira não está visual, se você não percebe que ela realmente está por cima do tecido e totalmente solta, você não vai conseguir retirar uma grande quantidade. E na maioria dos casos, você não vai ganhar tempo fazendo isso. E a nível de qualidade, na grande maioria dos casos, quando você passa a extratora, você vai conseguir remover tanto aquela sujeira que estava presa, quanto essa pequena quantidade de sujeira que já estava solta. Talvez você precise passar um pouco mais a extratora, mas esse tempo a mais não se compara a todo o tempo que você gasta fazendo a aspiração. E principalmente sem ter muita noção do quanto aquilo está sendo eficiente. Porque geralmente a gente utiliza um bico escuro ou utiliza a extratora sem bico algum e você não consegue notar se a poeira está realmente saindo ou não. E por hoje a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e desejando que Deus abençoe seu trabalho e a sua família. Um abraço e até a próxima!